Seja bem-vindo a mais um podcast Keep Selling. E olha, antes de começar o nosso podcast, antes de apresentar a nossa convidada, eu vou te pedir para você deixar o seu like, para você fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar esse sininho que está aí do lado. Exatamente para quê? Para fortalecer o canal e outra, os algoritmos aí do YouTube indicar e recomendar o nosso podcast aí para mais pessoas, porque aqui no Keep Selling continue vendendo e nós queremos fazer sentido aí na vida daquelas pessoas que estão querendo empreender, naquelas pessoas que estão querendo seguir a sua jornada como um vendedor de carros. E olha só, hoje nós vamos conversar com uma pessoa aqui que eu tenho certeza que você vai querer assistir esse podcast do início até o final, porque nós vamos falar com a Fabiane Soares. A Fabiane Soares, ela é gerente aqui da Caoa Estoril, da divisão de importados. E olha, tem muita novidade para contar para a gente aqui. E olha, Fabi, seja bem-vinda ao nosso Keep Selling. Obrigada, é um prazer, ter recebido esse convite e você que colabora tanto para a gente no dia a dia lá das vendas, está sendo um privilégio. Olha, Fabi, para nós aqui no podcast, a gente sempre tem esse cuidado de trazer as pessoas que fazem sentido aí no mercado. E a gente se conhece ao longo desses anos e a gente percebe claramente que você também é de performance, né? Você busca as metas e você está sempre buscando liderar aí o ranking de vendas aí da marca Caoa. E eu queria que você falasse um pouquinho de onde veio esse interesse por vendas, como é que você chegou no mercado automotivo. Conta pra gente, primeiro conta de onde você é. Você já falou aqui pra gente em off, mas conta aí para quem está nos assistindo. Pessoal, acho que minha história, inclusive, é inspiradora, sabe? Eu costumo contar para minha equipe, para as pessoas que estão começando no ramo de carro, de vendas, principalmente, porque muita gente acha que não é capaz. Mas eu saí de uma cidade muito pequena, chamada Janaúba, norte de Minas. Hoje já é grande, mas naquela época, quando eu saí, ela era pequena, não tinha nem faculdade. E eu saí de lá para fazer faculdade. Então eu fui fazer faculdade em Uberaba, que é Triângulo Mineiro, né? Eu sou formada em informática. Olha só. Me formei em informática, só que aí eu formei e não queria voltar para Janaúba, porque minha família, meu pai mexe com fazenda, eu não queria mexer com fazenda. Eu me enxergava, eu sempre pensei muito alto, sabe? Que eu queria vencer na vida, tal, e eu não me imaginava mexendo com fazenda. Eu falei, bom, não é isso que eu quero. Aí eu tinha uma amiga na época, que morava em Brasília, e o pai dela era assessor do Ministério da Educação, e ela falou, Fabi, vem pra cá, que meu pai vai arrumar um emprego pra você aqui no Ministério e tal. E na época, eu lembro como se fosse hoje, o meu pai, o aluguel era caríssimo, meu pai pegou e falou assim, Fabiana, você vai, mas se você não conseguir, você vai voltar. Vai voltar pra Janaúba? Pra voltar pra Janaúba, eu te dou um mês só. Olha só. Só que eu cheguei lá, o pai dela tinha sido convocado para ir para fora, ficar quase 30 dias. E ela não me falou, só falou quando eu cheguei. Falei, meu Deus do céu, por que você não me falou? Mas aí eu, com aquela força muito grande de vencer na vida, eu comprei o jornal na época, porque era pro jornal que a gente olhava emprego. Sim. O Correio Brasiliense. E aí, folheando lá, eu vi lá um anúncio, assessora de marketing no setor hoteleiro. Que é um setor, nobre em Brasília. Sim. Falei, bom, esse emprego deve ser bem interessante. Participei do processo seletivo, 3 dias de processo. No final é que eles foram falar o que era a vaga. E a vaga, o que era o assessora de marketing? De marketing. Era vender curso de inglês em 12 meses. Olha só. Eu não falo inglês e falei, bom, é a oportunidade que eu tenho. Então, quando a gente tem uma oportunidade e quer vencer na vida, a gente faz valer a pena aquilo ali, né? Claro. E eu segurei essa oportunidade como a única oportunidade que eu tinha na vida, porque eu não queria voltar e eu queria vencer. E lá tinha uma metodologia muito interessante de crescimento, porque você começava como assessora, depois você era supervisora, gerente regional, distrital e ganhava uma franquia da escola. Olha só. Eu falei, eu vou ganhar essa franquia dessa escola. E aí, Brasília, eu não conhecia nada, tudo muito longe. Tinha que andar sempre muito elegante. Sim. A gente utilizava, para você ter ideia, na época, muito orelhão
para fazer as ligações, porque você fazia ligação, marcava e ia lá para fechar com o cliente. Olha só. E aí eu atravessava Brasília inteira para contactar um cliente. E aí eu comecei a descobrir, foi quando eu descobri que eu tinha vocação para venda. Olha. Eu me destaquei, eu comecei a vender tanto rapidinho eu fui promovida para a segunda etapa, que era supervisora. Aí o dono da escola me fez um convite para ir abrir uma franquia em Recife. Eu fui abrir e liderei uma equipe. Em Recife? Olha só. E no primeiro mês nós matriculamos 524 alunos. Olha. E aí eu me destaquei, ganhei troféus e tudo mais. Até aí você já estava deixando Flávio Augusto no chinelo. Quem dera. Flávio Augusto no chinelo. Quem dera. É verdade, porque a história do Flávio muito Augusto parecida, é muito né? parecida. Ele Muito começou parecida. também vendendo curso de inglês. Mas quem dera se eu tivesse chegado lá, ter tido a sorte não, né? Que o Flávio Augusto teve, porque realmente assim, foi desafiador. Porque aí eu fui promovida nessa época que nós vendemos muito curso, né, nessa escola, e eu recebi o próximo convite, que era a próxima etapa. Eu fui ser gerente regional. Olha. Aí eu fui para Maceió, abri outra escola, e eu era muito nova na época, muito longe da minha família, sabe? Eu falei, quer saber, não é isso que eu quero para minha vida. Eu acabei desistindo de tudo, você acredita? Voltei para Janaúba e aí falei pro meu pai, descobri que eu sou muito boa vendedora. Cheguei lá cheio de troféu. E eu quero fazer uma especialização agora em marketing. Quero fazer uma especialização em gestão estratégica de marketing. Ele falou, ai meu filho, então vai. Aí eu vim para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte. Fiz essa especialização. E ele de novo, se você não conseguir emprego, você volta de novo para Janaúba. E eu não queria voltar, não que eu não goste, né? Mas é porque eu não me vi ali. Eu fui, eu morava próximo ao Diamond. Eu falei, nem que seja, não que menosprezando, mas a gente tem mania, às vezes, porque não deu certo, eu vou ser vendedora, não é isso, né? Você já pegou um bairro modesto, né? Aqui, perto do Diamond, né? Exato. O melhor bairro de Belo Horizonte. Eu fui lá no Diamond, e aí olhei, porque eu adoro moda, também tinha uma vontade de ter uma loja de roupa, falei, eu vou na loja que eu me identificar, eu vou deixar meu currículo. Não tem problema, mas eu não quero voltar. Deixei meu currículo na primeira loja que eu entrei. Aí a dona da loja me contratou. Eu comecei vendedora. Com 3 meses ela me promoveu para gerente da loja. E eu fiquei cuidando dessa loja para ela 4 anos. Olha só. E aí eu cuidei da loja do Daime e do BH Shop. E aprendi tudo sobre moda. Essa loja foi destaque. Foi assim, eu criei uma forma diferente, sabe? De equipe, de venda. Então, assim, foi um sucesso no Diamond. Você aplicou parte do que você aprendeu vendendo o curso de inglês e trouxe a estratégia para uma loja física, né, de produtos, né, de moda. Exatamente. Aí minhas vendedoras na época eram todas muito bonitas, usavam as roupas da loja e assim, aonde elas andavam na loja, os clientes acompanhavam ela até a loja para comprar as roupas, sabe? Então, assim, foi um sucesso, vendemos muito nessa época. E aí eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, né, que tinha a loja do lado da minha e ela sempre me falava assim, Fabi, eu te acho tão boa vendedora, por que você não vai mexer com carro? Olha só, fala o nome dessa amiga aí, ó. Essa amiga é Marcela Mendes. Aí, Marcela, então você foi a culpada pela esposa do Leopoldo na época. O Leopoldo era gerente da Citroën, Grupo SHC, o marido dela. Não é o Leopoldo que hoje ele é diretor lá da Localiza, não? Não. É o Leopoldo Grataroli. E o Leopoldo, na época, a Marcela, né, falou, vai fazer uma entrevista com ele, porque ele está precisando de vendedor. Eu fiz a entrevista e comecei, mas eu não sabia nada de carro, Carlos, nada. Eu dirigi o carro na época do meu ex-marido e eu não tinha carro. E eu não sabia, pra você ter ideia, a diferença de uma roda de liga-leve e de uma calota. Eu custei entender o que era uma roda de liga-leve e o que era uma calota. E comecei. E os vendedores na época, eles eram super experientes, ninguém quis me dar credibilidade, ninguém me ajudou, sabe? Não sentou e falou, Fabiane, vem aqui, deixa eu te ajudar. Eu aprendi tudo sozinha. Já pintou aquela ciumeira também, né? Dos homens, falou, pô, peraí, tá chegando uma moça aí que já vai tomar conta aqui do pedaço, né? Porque hoje, querendo ou não, as pessoas ainda têm esse, não preconceito, mas hoje os homens já estão todos convictos que as mulheres
se entregam mais, né? É verdade. Eu vou te falar, Carlos, que aí nessa época foi um dos meus maiores aprendizados, porque eu entrei ali, ninguém queria me ajudar, eu não sabia como vender, eu nunca tinha comprado um carro. Eu falei, bom, eu quero ser a melhor vendedora dessa loja. O que eu fazia? Eu estudava, procurava tudo sobre carro, apresentava o carro lá em casa para um cliente invisível. Depois pegava o carro do meu ex-marido, ia em todas as concessionárias concorrentes da marca e simulava uma troca falando assim, eu tô na dúvida se eu compro esse carro ou aquele carro da Citroën. Você fazia um cliente oculto, né? Um cliente oculto para ver o que o vendedor falava da Citroën. Quando saía dentro do carro, eu anotava um relatório. Uhum. E isso eu fiz em várias concessionárias. Olha só. E eu, quando chegava na loja, eu descia também para a oficina e, muito curiosa, eu perguntava tudo para os mecânicos. O que é isso? Como que funciona isso, aquilo? Resumindo a história, eu me tornei uma das melhores vendedoras do Brasil de Citroën. Olha só. Eu ganhei viagem para Paris, né? Fiquei hospedada em castelos, andei de helicóptero. Com Sérgio Habib Sérgio e a Habib. Dona Sandra. Isso, e a os Sandra. Dois que Sérgio organizavam Habib, as festas. que me presenteou, né? Com a montadora também em Paris. Sim. Na época. E eu cheguei a viajar com eles muitas vezes. Chegou? Que legal. Pois eu já ganhei várias premiações na época da Citroën. Foi uma época muito boa. Cheguei a trabalhar, porque aí eu fui crescendo na Citroën. Eu só trabalhei em 2 grandes grupos de automóveis, que é o grupo SHC e a Caoa. Olha, então, o SHC, diga-se de passagem, que é uma escola, né? É uma escola. Eu falo uma escola. O profissional pronto, ele vem do SHC, sabe? O Sérgio Habib realmente é um cara fantástico. Muito bom. É super inspirador e, assim, eu aprendi muito lá com ele. Eu te falo que tudo que eu aprendi lá mesmo. Olha aí eu fui crescendo lá dentro por meritocracia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito simples, como eu tive muita dificuldade. Quando eu entrei que ninguém me ajudou, Carlos, então toda pessoa que começava, eu dava a mão. Olha só. Eu chamava, eu ensinava, eu apresentava o carro, sabe? Eu mostrava o processo. Eu fazia questão de fazer isso, não buscando alguma coisa em troca, mas eu sei a dificuldade que eu tive no início, eu ajudava aquela pessoa. E aqui, Fabi, a gente sempre toca nesse ponto, né? Que hoje a gente vê com muita dificuldade essa inserção dos novos profissionais de vendas de automóveis. E aí fica até uma dica aí para você aí, ó, que tá ligado aqui no podcast, só nesses primeiros minutos aí aqui do podcast, você já percebeu que a Fabi, ela foi profunda, né? Ela já deu logo o recado como que você o que você precisa fazer para se tornar aí um vendedor de alta performance. Ela falou, ela chegou numa concessionária que pelo fato de ter o ambiente, ele é muito masculinizado, ninguém deu aquela moral para ela. Falou, não, fica aí e tal, e ela correu atrás, ela fez cliente oculto, ela descobriu as dores dos clientes, entendeu a marca, conheceu a fundo o produto, né? Porque hoje eu acho que o ponto-chave de cara se tornar um vendedor muito bom da marca que ele trabalha é conhecer os produtos, né, Fabi? Sem dúvida, é primordial. Sabe, você não consegue vender um produto se você não conhecer ele a fundo. E além de conhecer ele a fundo, você tem que conhecer também os seus concorrentes. Sim. Porque, né, o cliente, quando ele vem para a loja, Carlos, ele vem muito bem informado. Muitas vezes sabendo mais que o vendedor. Sim. É o que eu falo para o vendedor. O vendedor tem que, não que ele tem que saber mais que o cliente, né, mas é obrigação dele ter conhecimento. Conhecer os seus produtos. Exato, conhecer os nossos produtos. E quando o cliente trocar alguma informação em relação ao concorrente, também saber sobre o concorrente e nunca menosprezar o concorrente, sempre enaltecer o concorrente, mas mostrando as diferenças do nosso produto em relação ao concorrente, né? E hoje, né, Fabi, a gente vê que quanto mais transparente você for, né, quanto mais claro para o cliente, sem deixar o cliente ter aquela sensação que ele está sendo enganado, né? Porque hoje o que a gente vê em determinadas lojas é que o vendedor, ele fica tão ansioso para fazer uma venda que ele acaba às vezes falando até alguma situação que não tem no carro, que não procede. E aí mais adiante esse probleminha acaba caindo no colo do gestor da loja, né? E pelo que você falou nesse início, é um processo bem pessoal, né? De você pegar, estudar
Porque hoje, né, Fabi, hoje a facilidade está muito grande, né? Muito grande, por isso que eu falei que o cliente chega às vezes sabendo mais que o vendedor, porque né, hoje o cliente busca informação, joga na internet, ele tem tudo, né? Tudo. Todas as informações ali na frente dele. Então o vendedor ele tem que estar preparado para isso, para esse momento, porque senão ele não consegue passar confiança, igual você falou, confiança e segurança para o cliente. E o principal quesito para você conseguir fazer uma venda é você passar confiança, segurança e conhecimento do seu cliente. É isso. Quando você olha no olho dele, passa confiança, você consegue fechar a venda. É um passo assim, fica faltando pouca coisa para você fazer uma venda. Né? Porque, na verdade, a venda eu falo que é uma receita de um bolo. O bolo, se você esquece, por exemplo, um ingrediente, ele não vai ficar perfeito. Sim. A venda é do mesmo jeito. Ele tem um processo. Então, se você seguir aquele processo certinho, no final, é o fechamento da venda. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, assim, não tem segredo. Eu falo que quem vende um carro, vende um avião. É tipo né? isso, Vender, né? Vender realmente é uma arte. É uma arte. Não, sabe, não é aquela profissão que às vezes as pessoas falam assim, não deu certo, eu vou ser vendedora. Não, tem pelo mais. contrário, não tem mais. Porque hoje vender, eu vou te falar que é uma das profissões mais importantes. Sim. Porque todo mundo tem que vender o seu produto, né? Um advogado, um médico, um dentista, né? Você tem que vender. Todo dia. Né? E você tem que se vender o tempo inteiro. É verdade. Né? A gente tem que se vender. Quando você começou na Citroën, você já começou naquela loja da Barão? Na que eu tô hoje, você acredita? Então, aquela loja, eu fui lá na inauguração da Citroën lá. Você foi? Foi. Que legal. Conheço aquele prédio todo. E olha que era uma das meninas dos olhos lá do Sérgio Habib, né? Loja linda, né? Loja com conceito bem moderno, né? Ela era. E aí eu comecei, igual eu estava te explicando e não terminei, eu comecei então lá como vendedora e sempre com aquele espírito de humildade de ajudar as pessoas. E eu falo que tudo na vida, né? A gente não que a gente está fazendo aquilo em busca de alguma coisa, mas Deus traz o retorno pra gente. Sim. E um belo dia chegou o diretor, chamou todo mundo numa sala e falou assim, gente, eu quero que vocês colocam aqui, escreve num pedaço de papel, quem que no meio de vocês enxergam aqui hoje como líder. Olha. Aí todo mundo escreveu meu nome. Olha só. Aí eu fui promovida essa época para supervisora. Supervisora. Então, assim, cada etapa do processo lá da Citroën foi uma etapa de muito valor, sabe? Não foi fácil de conseguir. Por isso a gente dá muito valor à empresa que a gente trabalhava. Eu sempre, graças a Deus, eu nunca fui de ficar mudando de empresa para empresa, né? Igual eu te falei, eu fiquei praticamente quase 10 anos na Citroën e estou 10 anos na Caoa. Então, ao todos foram os 2 grandes grupos que eu trabalhei, quase 20 anos. 2 grandes grupos mesmo. E quase 20 anos de trabalho. E depois disso, eu fui gerente também da Citroën. Né? E depois, na frente, eu fui convidada a participar do processo seletivo da Caoa. Foi quando eu fui contratada para a Caoa, porque eu assumi a loja da Cristiano Machado, que eu te falei, da HB20. Sim. E nessa época foi um desafio também muito grande. Eu sempre fui uma mulher de desafios fortes, gente. Olha só. Porque às vezes a pessoa olha e fala, não, Fabiane, tipo assim, parece ser uma moça, né? Singela, porque quando a figura feminina, né, transparece às vezes hoje fragilidade. Hoje fragilidade não tem mais, né? Exato. Hoje as mulheres... Fragilidade, mas a fragilidade é só aparência, porque realmente eu sempre fui uma pessoa de muita força. E a vida eu tive que ser assim, né? Porque eu moro em Belo Horizonte sozinho, longe da família. Eu tenho meu filho, né? Mora só eu e meu filho. Então eu tenho que ser uma mãe exemplar em casa, uma gerente exemplar na empresa e eu tenho que dar conta de todos os afazeres, né? Como mãe, como gerente, como vários papéis. E os seus números, eles são expressivos, né, Fabi? A gente que acompanha assim de longe e a gente vê que realmente a sua concessionária que você lidera performa muito bem, né? E a gente sabe que a gente passou aí situações difíceis, né? De pandemia, de uma série de coisas, e a gente vê que a sua loja está ali, mantém sempre aí na liderança do mercado, né? Graças a Deus. Eu tenho uma equipe muito comigo, sabe? Isso é muito importante, a gente ter a equipe do nosso lado.
né? Porque quando você tem uma equipe muito boa, você chega ao objetivo junto. E o que você faz para motivar essa equipe todos os dias? Estar do lado deles o tempo inteiro, apoiando, segurando a mão dele no momento que ele erra, no momento que ele acerta. Porque gerente é isso, sabe, Carlos? Não adianta você ficar ali só sentada esperando o seu vendedor performar. Né? Você tem que incentivar. Porque, na verdade, a minha equipe também é uma equipe mais madura, não é uma equipe, eu digo, mais jovem, né? Então, minha equipe são pais de família, mãe de família, e realmente não vão para brincar, vão para trabalhar. E ali, a primeira coisa que eu faço todos os dias, claro, eles já chegam sabendo o que eles têm que fazer, que eles têm que sair no final do dia com ganha-pão, né? Eu mostro com muita humildade sempre que eu tô do lado deles, que a gente vai conseguir fazer o objetivo. Não sou aquela gerente que fica cobrando o tempo inteiro, porque isso é uma forma de gestão errada. Hoje em dia, a gente realmente tem que ser uma gestora, não uma chefe, né? Antigamente tinha muitos chefes. Chefe, né? Mandando o tempo inteiro. Eu já tive vários. Isso é muito triste. Então, eu acho, como eu já passei por tudo isso aí no passado, eu tento acertar um pouco agora, sabe? Então, eu sou uma gerente muito tranquila, que eu estou sempre do lado da minha equipe, motivando, ajudando. Eu gosto de treinar. Quando eu faço o recrutamento da minha equipe, de uma pessoa, eu ensino passo a passo do processo. Eu gosto de ensinar. Olha só. Sabe, eu passo tudo, eu apresento o carro para o vendedor, eu falo, é assim que você vai fazer, é assim que fala, vai fazer assim, assim, assado. Por quê? Porque aí quando eu vejo que ele está preparado, depois que ele me vendeu um carro, que eu vejo que ele está preparado, eu deixo ele vender. Olha só. Justamente para saber que ele está pronto para atender o cliente, que o cliente quando chegar na loja, ele vai dar um show de atendimento. Sabe? E meus vendedores, eles são muito bons. Estão comigo lá há bastante tempo. Hoje, eu vi lá que parece que vocês têm uma operação pequena, mas tem de seminovos, né? Temos seminovos e novos. E como é que você vê hoje uma venda de um carro 0 km e um carro seminovo? Eu imagino que são duas vendas quase que distintas, né? Não, eu falo que é praticamente a mesma coisa, viu, Carlos? É claro que o produto é diferente, né? Porque um é um carro seminovo, o outro é um carro zero, né? Mas o cliente que está adquirindo ali um seminovo ou zero, ele está em busca de um sonho. E é o mesmo sonho. O mesmo sonho. Então eu falo para a minha equipe, o atendimento tem que ser igual. De um para outro. Porque às vezes o cliente está juntando dinheiro a vida inteira para adquirir o carro, e ele vai lá adquirir aquele carro usado. Sim. Então esse cliente ele não pode ter um tratamento diferente de um cliente que vai lá para adquirir um zero, né? Então o tratamento é exatamente igual, e apesar de ser produtos diferentes. Talvez tenha uma diferença aí por parte do comprador, né? Que o cara que compra um carro zero, e talvez ele é aquele cara que pesquisou mais, que ele sabe mais sobre o carro do que o cara que está procurando um seminovo, né? Sem dúvida. O seminovo, talvez ele está procurando o carro que cabe no bolso dele, né? Exato. O cliente que chega para comprar um zero, realmente o vendedor tem que estar muito mais preparado, né? Porque, igual você falou, o cliente que vai procurar o seminovo, ele já chega ali específico. Olha, eu vi, você anunciou um carro assim, assim, assado, eu quero ver esse carro. E quando o cliente chega ali, às vezes, para olhar um zero, ele chega ali, eu vou conhecer, exemplo, a New Tucson. E aí vai depender muito do vendedor, como ele vai fazer a abordagem desse cliente, porque ele tem que estender o tapete vermelho para esse cliente, né? Até porque se trata de um carro, um ticket médio mais alto, né? Exatamente. Então, assim, eu falo, tem que estender o tapete vermelho, porque tem que ter o diferencial, Carlos, né? Porque todo mundo, hoje em dia, eu falo que tá cheio de leão na porta das concessionárias, vai vencer o leão mais forte. É, isso aí. E aí o vendedor, ele tem que realmente estender o tapete, atender esse cliente, né? Com o máximo de excelência possível, tentando entender a necessidade, o que ele busca, né? O que ele está buscando, se ele está buscando segurança, conforto, espaço, para direcionar para o carro certo. E ali, dentro do que ele falar que ele está buscando, você tem que enaltecer na hora da apresentação. Nunca deixar de apresentar, de oferecer um test drive, porque o test drive é 50% também da venda. É, né? Porque o cliente, quando faz o test drive, ele vê que realmente tudo que você falou encaixou, né? E é aquela oportunidade que você tem também de estar com o cara, né? O cara está dirigindo o carro, mas o vendedor está do lado. Claro. E aí você começa a mostrar coisas, porque eu acho que
é o que o pessoal hoje fala, né? É a experiência, né? Você sentir aquela experiência de comprar um carro novo, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, desses dois clientes, o de seminovo e o de zero, a gente pode encontrar pela frente aí talvez uma diferença de score, né? Um cara que compra o carro zero, talvez esse cara não é o primeiro carro, já é o segundo, terceiro, é um cara que tem um score mais equilibrado. E aquele que está comprando um seminovo é aquele cara que você começa a atender, mas você não sabe como é que é o perfil dele, né? Exatamente. Como é que você lida com isso? Porque você tem uma facilidade, o cara que já vem comprar o carro zero, talvez é aquele cara que já tem toda a documentação toda certinha, já está seguro daquilo, e o cara que ele está querendo o seminovo, e ele fala, olha, se não tiver aqui, eu vou de mais 400 lojas aqui em Belo Horizonte. Como é que você trabalha com esse cliente? O cliente do veículo 0 km é um cliente muito específico, sabe, Carlos? Ele chega lá já sabendo o que ele quer. Ele quer aquele produto. E se você dá um bom atendimento e faz um test drive, igual eu te falei, sabe? E mostra a condição que você tem de pagamento, você fecha a venda. É um cliente muito fácil de fechar a venda. Principalmente no ticket médio de produto que a gente trabalha. Então o cliente ele vai praticamente pronto, porque ele sabe o que ele quer. E esse cliente normalmente é o cliente com score bom, né? Exato, é um cliente com score bom. Às vezes, claro, né? Toda regra tem exceção. Chega um cliente também que às vezes a ficha é negada, né? Que tem algum problema. Mas quando é assim, a gente sempre direciona a melhor forma, porque eu falo que nós somos hoje consultores de venda. Então, dentro de uma concessionária, você não vende só carro, né? Você vende hoje vários produtos. Dentre eles, nós vendemos também o consórcio. Então, o cliente às vezes está com um problema no score. A ficha foi negada, nós direcionamos o consórcio CAOA, que aí a vendedora já olha um grupo e cota que cabe dentro do orçamento que o cliente está querendo, né, naquele valor de prestação. E às vezes entra já com o carro usado dele como lance do produto e já é contemplado de imediato e compra o carro. Ô Fabi, aproveitando isso que você está falando aí, depois você vai falar do seminovo, hoje, você diria, eu estou falando uma pergunta para mim, você vai responder para mim. Claro. Hoje é mais fácil você comprar um carro 0 km financiado através de um consórcio do que você fazer um financiamento direto. Porque quando a gente quer o carro, talvez a gente tenha aquela ansiedade, fala, não, mas eu quero comprar agora, eu quero levar o carro amanhã, né? E no consórcio, a gente sabe que você compra uma cota de consórcio e você pode ser contemplado nos próximos meses. Hoje, a prática do consórcio ainda é legal para você fazer uma aquisição de um carro? Com certeza, eu vou te falar que é a melhor opção. É a melhor opção? Que é a menor taxa que tem hoje no mercado. Olha só. É o consórcio, né? Então você faz um planejamento de uma compra futura, ou então de repente, igual eu te falei, dá um lance maior para você já ter É claro que você não é 100% de certeza que você já vai ser contemplado, mas sim, a probabilidade muito alta muito grande, de você já né? ser... Já tem o dinheiro pro lance. Exato, contemplado já de imediato. E você fazer uma compra, vai pagar uma prestação muito mais suave. E quando você faz a conta, você vai ver que a diferença é muito grande do financiamento para um consórcio. Então você diria que hoje o consumidor que talvez ele não tenha aquela necessidade urgente do carro, o melhor caminho é o consórcio. O melhor caminho, né? É o consórcio. E... para você que quer adquirir um veículo, o melhor caminho é o consórcio. Olha só. E assim, a gente lembra que até há pouco tempo as empresas, elas focavam muito no consórcio, né? E hoje a gente vê que talvez menos, mas ainda é uma excelente opção, né? Só de você ficar fora dessas taxas de juros altíssimas, né? Sem dúvida. Então, às vezes as pessoas não conhecem, sabe, Carlos? Porque o consórcio não é um produto tão divulgado. Principalmente, assim, a pessoa que quer, às vezes, comprar um veículo, ela não pensa, poxa, eu vou adquirir primeiro um consórcio, porque às vezes a ansiedade é tão grande de já ter o carro de uma vez, né, que ela já pensa no financiamento. O financiamento realmente é uma boa opção, mas uma excelente opção, como você me perguntou, qual que seria a melhor opção seria realmente o consórcio. E hoje, é lógico que nós temos aqui, inclusive na TV do Carro,
um parceirão que é o Raimundo. Ele mandar até um abraço para ele aí, ó. Já já nós vamos trazer ele aqui pra gente falar sobre esse tema consórcio, que eu gostei. O Raimundo, inclusive, ele trabalha também com o consórcio Caoa. Né? E parece que é um campeão de vendas, viu? Ele é. É um campeão. Ele é um exemplo de vendedor hoje de consórcio. Então, assim, realmente é um produto muito belíssimo, bom, fantástico. Né? Não só para automóvel, né? Para imóvel. Hoje tem consórcio até para cirurgia. Tem. Então, assim, hoje, viagens. Hoje é uma forma de talvez ficar livre dos juros mesmo, esses juros altos. Agora, e no seminovo? O cliente chega lá para comprar o carro, aí a ficha dele está mais ou menos. E aí, como é que você trata esse cliente para você não perdê-lo, né? Para você não deixar ele embora. Exatamente. O que a gente faz? A gente tenta facilitar da melhor forma possível, de todos os jeitos. Ou dar uma pequena parte no cartão, para tentar viabilizar a entrada desse cliente, para aumentar essa entrada desse cliente, para ver se a gente consegue uma aprovação no banco. Depois de passar pela mesa de crédito e nenhum banco aprovar o crédito do cliente, para a gente não perder esse cliente, a gente direciona também para o consórcio. Porque aí ele faz um planejamento futuro de uma compra, né? Ele vai pagando ali até ser contemplado, e tem duas formas de ser contemplado hoje no consórcio, por lance ou então por sorteio. E aí ele tem uma forma também mais fácil de adquirir o veículo. Hoje, Fabi, a gente vê no mercado que existe uma disputa muito grande, né? O mercado hoje está muito rápido, ele está muito competitivo, né? E tudo que se aplicava no passado, com o advento pós-pandemia, mudou, né? Hoje você vê que as vendas pela internet, a comunicação, né, das redes sociais, hoje tem feito muita diferença. Como é que você trabalha essa comunicação em rede social? É um trabalho específico da concessionária, ou isso, pelo fato de você ser fábrica, né, isso vem de São Paulo para o Brasil todo? Como é que funciona isso dentro de uma concessionária? Isso vem de São Paulo, Carlos, para o Brasil todo. Como a Caoa é um grupo muito grande, né? Então toda a parte de marketing é centralizada em São Paulo. Então eles fazem a divulgação, né? E aí gera para a gente um lead. Nós temos uma ferramenta que chama Mister Sales, e essa ferramenta ela capta esse cliente. A Caoa hoje ela tem uma equipe em São Paulo que ela faz a primeira triagem desse cliente. Você sabia que o Mister Sales, quem fez foi um colega meu. Sério? É o Cláudio e o Kiko. Olha, ferramenta maravilhosa. Sim, eles também tinham a DS Auto Stock. E aí eu acho que eles até venderam ela para os Usados BR, uma empresa de Goiânia também que vende veículos seminovos. Que legal, pois é, Mister Sales é a ferramenta usada na Caoa, né? Olha. E é uma ferramenta realmente... Distribui os leads. Os leads, então... Você deve digitar o CEP, né? E aí mostra mais ou menos onde você está. Direciona a concessionária mais geolocalização. próxima. Exato, gera o lead. Nós temos assim, a gente é medido por tempo de resposta. Então, quanto mais rápido eu contactar esse cliente, mais chance eu tenho de vender para esse cliente, né? Sim. Então, hoje a Caoa, ela performou melhor essa parte, que igual eu te falei, tem uma equipe hoje que ela faz o primeiro contato com esse cliente. Liga para esse cliente, o cliente sendo um cliente, digamos, quente, aí já direciona para a concessionária, o vendedor já pega o cliente, já entra em contato. Já assim, muito fácil, já pronto para fechar uma venda. Olha só. Então, hoje em dia, igual você falou, com a situação toda de pandemia, tudo ficou muito... Tudo virtual, né? Tudo, o cliente, só não existe ainda a compra de carro, né? Hoje... que ainda não o brasileiro não acredita totalmente, né? Exato, no Brasil ainda comprar carro por internet, mas porque o cliente ele quer, porque a gente tem vários tipos de cliente, né? Tem aquele que é sensitivo, que gosta de passar a mão, aquele que gosta de andar para sentir o carro, aquele que gosta de olfativo para sentir o cheirinho do carro novo. Então eu falo que existe vários tipos de cliente, e para o carro esse cliente é um cliente, né, específico assim. E como é que você faz a fidelização dos seus clientes da concessionária? Porque é lógico que aqui em Belo Horizonte, vendendo o Caoa, Hyundai importados, você deve ter um ou dois concorrentes. A gente não vai nem falar o nome dos concorrentes aqui, mas você tem um concorrente. Né? Praticamente, direto sim, concorrente. Então, e aí a gente vê que
a briga é grande, né? Porque todo mundo quer vender, né? E aí, você acha que o atendimento, a localização, a estrutura interna da sua concessionária, isso faz a diferença no seu cliente? Tudo faz a diferença, Carlos, sabe? Desde a estrutura, a sua equipe, né? O produto que você vende, enfim, tudo é um conjunto. Então, esse conjunto, ele faz com que você fidelize esse cliente. E a Hyundai, a gente é medido também por excelência em relação à satisfação desse cliente, né? Então, nós temos também uma auditoria, eles ligam e pesquisam esse cliente, nós temos que ter nota acima de 950 para ser uma nota positiva. Então, a gente tem que estar sempre buscando, né? Tá cada dia melhorar o atendimento, buscando ter conhecimento, para a gente poder agregar valor e ter nota de qualidade. E eu acho muito legal da Caoa, porque ela também bonifica o vendedor para isso. Então, é uma obrigação do vendedor atender, né? A gente atender o cliente bem e tudo, mas a Caoa, ela premia, dá uma premiação para o vendedor que executa bem essa parte. Concessionária, a gente sempre costuma dizer que a cobrança ela é no nível muito alto, né? Em se tratando de performance. Talvez é o que a gente não vê, Fabi, no mercado, nas agências de veículos multimarcas. A gente percebe que nas agências de veículos multimarcas a coisa anda solta, né? E assim, aqui nessa mesa aqui já sentou diversos lojistas, né? Donos de agências, então a gente sempre dá essa cutucada, né? Como que eles fazem para tentar manter os caras motivados. E a gente já percebeu também que não é uma missão fácil, porque talvez é uma questão do colaborador ele comprar a ideia da empresa, ele vestir a camisa, né? Você falou tudo, né? Você falou tudo, porque o primeiro passo é realmente o vendedor querer vestir essa camisa, porque quando ele veste a camisa, ele incorpora. Eu falo que a gente tem que ser dono do ambiente de trabalho que a gente trabalha. Cada um ali tem que ser o dono da loja, né? Tem que cuidar de tudo, porque, né, é tijolinho por tijolinho. Então, assim, o vendedor, ele tem que vestir a camisa, ele tem que cuidar do ambiente de trabalho, ele tem que cuidar do patrimônio da empresa, do cliente, que é o nosso maior patrimônio, inclusive, né? E valorizar isso o tempo inteiro, porque se a gente perde um cliente insatisfeito, ele gera uma impressão negativa para muitos clientes, né? Isso aí. Acaba que você perde aquele boca a boca, aquela referência, né? Mas é engraçado porque a gente já percebeu que realmente hoje existe uma diferença de comportamento da equipe de vendas em agência de carro e concessionária. Eu acho que até pelo o número de treinamento que vocês têm, né? Vocês são muito treinados. Isso, nós somos treinados e a gente também tem o tempo inteiro também auditoria atrás disso, né? Então, nós temos cliente oculto que vai à loja para saber como está sendo o atendimento, se está seguindo a exigência da montadora para atender aquele cliente, seguindo o passo a passo do processo. E como é que... Você falou em cliente oculto, hoje eu já ouvi isso 2 vezes aí na rua, né? E é um negócio legal porque, por exemplo, você já percebeu quando o cliente ele é oculto ou não tem como saber? Não tem, às vezes a gente tem alguns indícios, eu acho que aquele cliente era um cliente oculto, mas a certeza a gente nunca tem. Né? Quando o cliente começa a perguntar demais, aí a gente geralmente tem... Você vê que o grau de pergunta dele está muito... Exato. Tá muito alto, né? Está muito alto. E aí perguntando de coisas muito peculiares, assim, a gente... Muito pontuais. A gente já fala, poxa, eu acho que esse cliente é um cliente oculto. Mas, assim, saber ao certo se esse cliente é um cliente oculto, a gente não dá para pagar para ver, né? Não tem como, jeito, né? Chegar e falar, não, vamos... Esse é um cliente oculto. Eu acho que todo cliente tem que ser tratado da mesma maneira. Exato, né? E por isso que todo mundo tem que fazer o atendimento com excelência de cada cliente, porque aquele cliente lá pode ser inclusive o cliente que está te avaliando e você pode perder o emprego às vezes pela avaliação do cliente oculto, né? Ô Fabi, agora curiosidade, você como a gerente da loja, e aqui a gente vai ter a oportunidade de trazer outras gerentes, né? A mulher,
ela é muito detalhista, né? O homem, talvez ele é mais tocado e tudo. Como é que você lida com isso em termos até de apresentação dos seus vendedores, né? Você tem essa exigência ou ou as pessoas que trabalham com você já compreendem isso e você não precisa dar toque, falar nada? As pessoas que trabalham comigo já sabem, porque na entrevista eu já falo tudo. Já falo a forma que eu gosto de trabalhar, eu já cito, e eu acho que a gente sempre é um exemplo também para a equipe. Né? Então, eu acho que é um conjunto. O vendedor ele tem que estar sempre com a barba feita, né? Ele tem que estar com o uniforme bem passado, alinhado. Né? A mesa dele tem que estar sempre muito bem organizada. E isso... Eu sou chata. E reflete no atendimento, né? Reflete no atendimento. Mesa, as cadeiras têm que estar tudo alinhada. Então, assim, não é questão de ter toque, não, mas eu sou chata, sabe? Desde a parte de decoração. Eu adoro essa parte toda de visual, de decoração. Então, eu cuido de toda a parte da concessionária, desde a parte estrutural, né? A parte da minha equipe, que é muito importante, mas eu nunca tive problema pontual com a equipe. Porque justamente por isso, Carlos, toda vez na entrevista eu já falo, sabe? Como que eu gosto de trabalhar, como que a Caoa exige o trabalho, né? A gente tem algumas forças, por exemplo, a mulher não pode trabalhar com uma sandália aberta, uma rasteirinha, né? O vendedor não trabalha de tênis, tem que estar com sapato também social. A gente vê que concessionária, o nível é alto, a gente é nítido. A diferença, hoje, loja de carro, multimarcas, tem cara que trabalha com camisa promocional de bancos e tudo mais, e os caras não estão nem aí. E a gente aqui no podcast, a gente sempre frisa isso. Fala, hoje você tem que causar aquela boa impressão para o cliente, né? A impressão é que fica, a última impressão é que fica, é o ditado mais certo, pessoal. A gente tem que realmente, né, que está à frente aí, que está à frente das concessionárias, tem que ser exemplo, tem que realmente, né, tá bem vestido, para o cliente quando chegar falar, nossa, que ambiente diferente, aqui a equipe, todo mundo muito, muito bem vestido, né? A loja toda muito organizada. Isso causa uma boa impressão. Sim. Isso até na casa da gente, você vai receber um amigo, chega seu amigo lá na sua casa, tá tudo bagunçado, que impressão é essa que você vai deixar para ele? Não, tá certo. Né? Então eu falo para todo mundo, é exatamente da mesma forma. E o mais importante, eu acho, Carlos, para a gente poder ter sucesso, não estou falando de mim especificamente, não. Eu falo para tudo na vida, né? É humildade. Quando a gente tem humildade, tem as pessoas, trata as pessoas exatamente com o devido valor, todo mundo igual, você consegue isso se você tem um time do seu lado. Na loja, eu trato todo mundo, desde o faxineiro ao vendedor, ao diretor, todo mundo tem o mesmo valor para mim. Olha só. Ninguém tem diferença. Quando eu vou fazer uma reunião com a minha equipe, eu chamo todo mundo, inclusive o pessoal da faxina. Olha que legal. Porque é uma engrenagem. Se o cliente vai no banheiro, o banheiro está sujo, não adiantou o vendedor ter feito aquele belíssimo atendimento. Entendi. Entendeu? Olha. Porque aí perde naquele ponto. Então, os mínimos detalhes. Exato, né, eu falo que é todo mundo no mesmo barco. Se todo mundo remar na mesma direção, você chega no objetivo. Mas se um rema de um lado ou do outro, ninguém chega a lugar nenhum. O barco vira. E você tocou num ponto que é muito importante e talvez as pessoas não dê muita importância, né? Às vezes o cara chega numa loja ou numa concessionária e vai no banheiro e tá aquela desordem, ele imagina essa concessionária aqui, né? É desse jeito. Então, esses cuidados, eu acho que os gestores aí de lojas têm que ficar atento, pessoal, porque vocês estão vendo aqui um depoimento de uma gerente, né, de uma concessionária que performa, né? Então você vê que a Fabi aqui, ela cuida nos mínimos detalhes. E eu acho que isso aí é tudo uma somatória, né, do sucesso que ela tem perante a concessionária. Mas, Fabi, hoje o cliente, assim, com esse mercado disputado, você tem que estar antenado com tudo mesmo, né? Claro. Porque você não pode perder no detalhe, né? Talvez o cara, o que você não ofereceu para ele ali na sua concessionária, na outra ele tem dobro, né? Exatamente. E acaba ficando por lá. Exatamente. Então, por isso que o vendedor tem que fazer pesquisa. Eu falo que abordar
tem que abordar positivamente, pesquisar o cliente, porque é nessa pesquisa que a gente vai saber identificar qual a necessidade do cliente para você poder mostrar exatamente o que ele precisa, né? Porque às vezes o cliente ali, ele tá, por exemplo, querendo comprar um carro, aí você, de repente, você não falou de financiamento para o cliente, mas ele tinha interesse e você não falou nada, entendeu? Você vendeu o carro, mas você não falou para ele de despachante, de acessório, você não passou para ele que ele tinha que preparar a documentação do usado, que ele tinha que pagar as taxas. E aí depois você vai passar isso para o cliente, não adianta. Ficou tudo para trás do que você fez anteriormente, entendeu? Aquele belíssimo trabalho da abordagem, da apresentação, do test drive, ficou lá atrás. Você rasgou. Porque aí o cliente fica insatisfeito. E você, no seu caso, por exemplo, né, que você tem aí, trabalha com ticket médio até mais alto, com carro 0 km, talvez você consiga ter aquela percepção ali naquele momento, quando o cara chega para comprar por exemplo, um X35. E aí você fala, poxa, esse cliente aqui, pelo papo aqui, eu acho que encaixa um carro um pouquinho acima, né? E essa percepção que você vai tendo, você consegue passar isso para a sua equipe de como avaliar isso, porque como você falou, a venda é uma arte, né? E se o cara chegou ali para comprar um carro de 120, mas você sabe que ele tem caixa para levar um carro de 200, que ele vai ficar até mais feliz. Claro, né? E quando você coloca exatamente o que você falou, é muito importante, Carlos, porque é aí que vem a importância de você pesquisar o cliente, saber da necessidade, mostrou o carro, mas você vê que pode colocar, por exemplo, o cara procurou um X35, mas você pode oferecer para ele uma New Tucson. Por que você não vai oferecer a New Tucson? Você oferece a New Tucson enaltecendo o que ela tem diferente da X35 e mostrando para ele que a diferença daquele carro para esse, ele vai voltar um pouco mais, mas levando um carro bem superior. Bem superior. E às vezes quando você joga isso num financiamento, né, ou de repente num consórcio, eu não sei qual que seria a forma de pagamento do cliente, a diferença fica muito pouca, Carlos. Olha só. Então, essa é a importância realmente de pesquisar o cliente, saber qual que é a necessidade dele. E dar uma orientação. Falar, justa, olha, exato, tem esse carro, mas eu tenho esse aqui, que é na cor que você está querendo, eu não tinha X na cor que você quer, mas eu tenho a New Tucson na cor que você quer, ele vai te oferecer a mais isso, aquilo. E a diferença de preço, olha aqui, ele está com um excelente desconto, a diferença de preço fica muito pequena para a X35, para você adquirir esse carro. Então, às vezes, o cara, quando você mostra para ele, né, o ponto positivo de um do outro, os benefícios, faz o test drive, ele acaba realmente seguindo a orientação, se você passar desde o início confiança para ele. Claro. Aí você acaba virando esse cliente de um carro para o outro. Não é virando, né? É mostrando para ele qual que a melhor opção para ele de compra no momento. E às vezes o cara tá ali, ele tá buscando isso, né? Ele tá buscando que aquela pessoa que está atendendo seja uma pessoa transparente, né? Que consegue mostrar o carro com clareza e dar essa opção. Porque se você fizer hoje uma pesquisa, Carlos, você vai entrar nas concessionárias, você chega, às vezes o vendedor fica lá e você vai perguntar do carro, ele fala as coisas básicas que tem um carro, que todo carro tem. Sabe, não é isso que o cliente quer. Ele quer saber o que seu carro tem de diferente, né, do mercado, o que seu carro oferece, os benefícios dele em relação a tudo que tem hoje em dia. Então, o vendedor ele tem que estar em constante estudo, buscando sempre inovar para conseguir fazer, sabe, um atendimento de excelência. E hoje, quando a gente começa a ver nos podcasts aí, né, esses caras... como a gente falou aqui no início aqui, né? Você pega ali os podcasts do Flávio Augusto, onde ele leva ali os melhores caras para falar de vendas. Ou seja, isso também, né, Fabi, isso aí ajuda muito o profissional de vendas, né? E você é do time que está sempre ligado nos podcasts, como é que é a sua vida aí? Fora a concessionária. Fora a concessionária, eu sou mãe, né? Mãe de um adolescente de 16 anos, vai fazer 16 anos agora. Olha, qual que é o nome dele? Matheus. Matheus, um abraço para você. Matheus, mas eu adoro podcast. Adoro. Sabe, eu acho que podcast, igual a gente estava conversando aqui anteriormente,
É uma leitura que você faz ouvindo. Aham. Né? É tanto conhecimento que você adquire no podcast, que se as pessoas soubessem, né, até assistiria mais. Sim, com certeza. Porque realmente é muito engrandecedor, assim. E tem muita gente que tem vontade, às vezes, de sair de uma cidade pequena, igual eu saí, sabe? E vir para uma cidade grande, por exemplo. E às vezes não tem uma coragem, né? Às vezes não tem uma coragem. Às vezes ouvindo um podcast, igual a gente está conversando aqui agora, eu contando a minha história. Claro. De sair, de repente, né, lá de Janaúba, cidade pequena, e o desafio que eu enfrentei aí do caminho, e aonde eu cheguei, não que eu tenha pleno sucesso, mas eu digo... Mas você tem. No ramo de automóveis, eu me sinto, né, lisonjeada, porque são poucas mulheres hoje que têm, né, que ocupam esse cargo. Então eu me sinto lisonjeada. Realmente é grandioso. E hoje, eu sempre vejo assim, que realmente o mercado, para quem quer fazer acontecer, tem muita facilidade. Hoje, grandes livros, grandes autores. E olha que chegou uma galera do marketing digital aí, uma galera mais jovem, que eles entregam muito conteúdo de graça. A facilidade hoje em dia é muito mais fácil do que antes, quando eu entrei, Carlos. Sim. Porque quando eu entrei, igual eu te falei, eu tive que ir em cada concessionária fazendo um cliente oculto. Hoje em dia você consegue ser tudo pronto, né? Hoje você pega grandes experiências de profissionais aí de tudo quanto é área, nos podcasts mesmo, né? Onde os caras abrem o jogo, os caras conversam tudo, os caras falam tudo, né? Então você tá ali assistindo, você fala, puxa vida, hein? Quando que eu teria uma oportunidade de estar escutando essas coisas do cara, né? E a necessidade faz você fazer o que você precisa, Carlos. Quando você tem necessidade. É verdade. É igual eu tinha necessidade. Eu tinha necessidade de permanecer em Brasília. E eu só tive aquela oportunidade. Eu agarrei. Olha só. Agarrei com unhas e dentes e consegui ter destaque nela. Sabe? Vim para Belo Horizonte. E aí estava terminando minha pós-graduação, não conseguia nada na minha área. Não que assim, acabou tudo, eu vou ser vendedora. Não, porque eu gostava e queria também adquirir conhecimento. Fui e sabe, tudo é uma construção, né? Então hoje, para eu estar aqui, eu passei por várias coisas lá atrás. E concessionária sempre foi uma vaga difícil de entrar, né? Muito. E naquela época, quando eu comecei, vendedor de carro era assim... Glamouroso, né? Os caras ganhavam muito dinheiro. Muito dinheiro. Vendedor de carro era assim, tinha fazenda. Tinha muitas coisas. Para arrumar uma vaga numa concessionária, realmente era difícil. Eu quando eu fui entrar na Citroën, eu participei de um processo que foram assim, umas 5 etapas para conseguir entrar como vendedor. Hoje em dia as coisas ficaram mais fáceis, né? Digamos assim, fácil que eu digo, na hora de entrevistar, não tem tanto processo quanto tinha antigamente. Você passar por um, por outro, sabe? Então, Fábio, você falou que começou na Citroën. Um dia desse aí, teve aqui na TV do Carro, nos visitando o Ítalo Consoli. Ele foi o primeiro diretor da concessionária Citroën em Belo Horizonte, que era ali na Antônio Carlos, perto da Lagoa da Pampulha. Eu sei onde era. Isso, era ali, era uma concessionária belíssima. Na época vendia os Xantia, aqueles modelão bem lá atrás. Berlangot, Xantia. Isso, 1900, exatamente. 1997, 98, por ali. Bem lá atrás. Não é da sua época não, viu, Fabi? Não é da sua época. E junto com o Eduardo Cambraia, né? Eduardo Cambraia é muito querido, eu lembro dele. Então, o Eduardo Cambraia, ele foi diretor há muitos anos, né? Ele esteve aqui hoje, até mandar um abraço para ele, que eu vou mandar o link para ele, ele vai assistir nosso podcast. Que legal, um abraço, Cambraia. Olha aí, tá vendo, Cambraia? Hoje a gente está falando aqui com uma pessoa que veio lá, né, do SHC. Com muito orgulho, Cambraia. Cambraia, ele foi diretor lá, né, durante muitos anos, e é um cara também bem querido por todos aqui no mercado mineiro. E hoje ele tem até uma estética, uma empresa de estética ali na Catalão. Mas hoje, o Fabinho, engraçado que esse meio nosso, ele, ao mesmo tempo que ele é muito grande, ele é bem pequeno, porque todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo, né? Impressionante. Hoje você está numa loja, eu lembro quando você dirigia a loja ali na Catalão, né? Cristiano Machado. Não, na Catalão teve, de frente à Mitsubishi. Eu também cuidei. Isso, exatamente. Mas eu acho que a gente se conheceu antes. Lá na Cristiano Machado, exatamente. Mas você vê que
o mercado, ele é um mercado fechado, né? Hoje de concessionárias tem uma rotatividade. Quando tem, você está sempre encontrando com as pessoas nas outras marcas. Hoje a gente vê isso aí, principalmente em loja de veículos seminovos. A gente encontra com um cara numa loja, relaciona com ele durante um período de tempo até curto. Quando você vê ele está em outra loja que tem mais rotatividade. Né? Exato, do que uma concessionária. Verdade. A concessionária, ela oferece muito benefício também para então o toda a vendedor não equipe. tem tanta rotatividade. Eu tenho vendedor na loja que tem 5 anos. Olha só. Né? 5 anos. Meus vendedores são todos mais antigos. Assim. Ainda existe aquelas premiações de concessionária, do cara ganhou, bateu. Viagens, Exato. Antes era muito glamouroso, né? Pois era, igual eu te contei, eu já fui para Paris, para Punta, para Buenos Aires, fora as nacionais. Olha aí. Isso aí, nossa, engrandece tanto, porque eu acho que inclusive todo dono de concessionária deveria utilizar como motivação para sua equipe profissional. Porque isso realmente motiva muito. É uma coisa que fica gravada para sempre na memória, sabe? E é uma premiação que, assim, quando você vai olhar custo, não é nem tão alto. E é uma coisa que faz toda a diferença. Marca, né? Marca e o vendedor motiva. Você fala assim, ó, se você fizer esse resultado, você vai ganhar uma viagem para Paris. Você vai ver, o vendedor vai fazer de tudo para ganhar aquela viagem para Paris. De tudo para conseguir aquele objetivo. Então, acho que, principalmente na área de vendas, eu acho que a pessoa tem que fazer, mas ela tem que receber em troca também um benefício por ter feito. Né? Tem que ter premiação, sim, porque isso ajuda demais a motivar uma equipe. Hoje um vendedor motivado... Ele é outra história. A performance é muito melhor dentro de uma concessionária quando você trabalha com uma equipe motivada. Né? Equipe desmotivada, onde tudo é negativo, o resultado é negativo também. Agora, se você trabalha com energia alta, né, alegria, motivação, premiação, aquela sua equipe não vai querer sair dali, a não ser que seja uma coisa muito melhor do que ele está. Ou para sentar na sua cadeira, porque é muito importante isso também. O vendedor querer estar onde você está hoje, sabe? E eu faço de tudo para sempre deixar. Eu sempre ajudei muito, inclusive, nesse tempo que eu estou no ramo de automóveis. Eu sempre dei muita oportunidade, sabe, Carlos? Porque também é outra coisa que motiva a equipe. A equipe continuar trabalhando junto com você. É você reconhecer o trabalho dela e promover ela para um cargo melhor. Então, eu já fiz muitas promoções assim. E isso acaba que motiva demais a equipe. Então, eu torço sempre para minha equipe, todo mundo querer sentar onde eu estou. Porque, né, você só tem um espelho se você realmente é o espelho. Que você tem um reflexo, né? Então, eu também só vou mudar de cadeira se um dia eu deixar a minha cadeira. Tá então, certo. Eu vou para algo melhor. E assim sucessivamente. Eu falo que uma garrafa, ela só arranca a tampa com a pressão embaixo. Então, você precisa da ajuda de todo mundo para você conseguir né, algo maior. Agora, quando você precisa repor uma peça, é difícil para uma concessionária ou não? Porque no mercado e fora, as dores dos lojistas é que não tem vendedor. Exatamente, é muito difícil. Existem muitos candidatos, mas aquele candidato, ele para ocupar a cadeira mesmo, cadeira, ele geralmente está empregado. Ou não tem esse novo. A gente tá precisando no mercado, viu, pessoal? Para você que tem vontade de vender carro, nós estamos precisando no mercado de vendedores que queiram realmente buscar, que queiram vender, que queiram vencer na vida, na profissão de vender carro. Sabe? E a gente pega esse vendedor aí e forma ele dentro da empresa. Ele tem, o céu é o limite para ele. Olha só. Mas basta a pessoa realmente ter força de vontade, realmente querer fazer acontecer. Mas não é fácil de achar, né? O cara, o homem ou a mulher. Hoje está muito difícil, Carlos, é impressionante. Quando você precisa de uma oportunidade que você busca no mercado, sabe, é impressionante. Para conseguir a pessoa, é difícil. E será por quê essa dificuldade? Você acha que é pouco divulgado?
que você acha que... Porque essa é a dor de todo mundo. Os caras falam, não consigo vendedor, não consigo vendedor. Nas agências de veículos seminovos, a gente sabe que os caras não conseguem vendedor, mas eles também não querem treinar. Mas numa concessionária é diferente. O cara entra, antes dele começar a vender, ele passa por diversos treinamentos. Exatamente. Né? Você acha que é o perfil que é difícil de encaixar? O que você acha? Eu acho, com a minha experiência, eu acho que você vê o brilho no olho do candidato. E tem que ter uma empatia também, né? Você tem que bater o olho e falar, olha... Tá faltando brilho, Carlos, porque você encontra muitas pessoas que falam ali, eu quero por isso, por aquilo, mas não tem aquele vendedor que fala, eu quero por isso, por aquilo. Sabe, porque eu preciso vencer, porque eu tenho uma família para criar, porque, sabe, o meu sustento tem que sair daqui. Hoje em dia a gente não consegue pegar esse vendedor, sabe, desse jeito, assim. Às vezes os caras também acham que é tudo muito simples, tudo muito fácil, né? Eu vou chegar ali, vou desempenhar um trabalho lá e vai dar tudo certo. Só que, é igual você falou, né? Tem todo um treinamento, você tem uma busca, você tem que querer muito, né? É uma construção, se dedicar. Exato, é igual construir uma casa. Você tem que começar lá embaixo, da base, né? E se você não faz uma base sólida, a casa cai. É a mesma coisa o vendedor. Para ele ser um excelente vendedor, ele tem que começar desde o início, ele tem que buscar todo o conhecimento, todas as informações, sabe? A vontade, a excelência mesmo, para você poder conseguir ter resultado do que você plantou. E hoje, Fábio, o mercado mineiro, né, a gente fala por Belo Horizonte, que a gente está aqui, né? É diferente até de outros mercados. Por exemplo, eu tenho amigos lojistas do Brasil inteiro. Tem os caras do Sul, tem os caras do Rio de Janeiro, os caras de São Paulo, os caras de Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte, por incrível que pareça, a gente não sabe, a gente não consegue entender essa dificuldade. Tem hora que a gente pensa que o Keep Selling, a ideia foi essa, é a gente criar um canal de podcast para as pessoas que nos assistem, se for vendedor de lojas iniciando, que eles consigam pegar insights de vocês, né? E tentar aplicar no dia a dia. Porque se os caras aplicar 50% do que vocês falam aqui, com certeza serão grandes vendedores. Com certeza, né? Isso realmente é assim, eu acho que é uma informação muito válida, sabe? Se as pessoas soubessem realmente, né, assistiria muito mais. Principalmente quem quer vender carro. Então, seu canal é um canal aí, nossa, muito rico, cheio hoje, dessas informações. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do Keep Selling. Então, assim, para quem quer trabalhar no ramo de automóveis, é um canal riquíssimo para você pegar esses insights, para você, né, conseguir ter resultado, para conseguir entrar, na verdade, nesse ramo, né? Ontem. E eu vou te falar, você falando aí, me deu um gancho que eu lembrei, quando eu fiz pós-graduação, meu professor falava que o consumidor mais difícil é o mineiro, né? Inclusive os lançamentos de filmes, de produto, todos são feitos primeiro aqui. Porque se der certo, dá certo em qualquer lugar do Brasil. Então o vendedor que começa no mercado mineiro, ele é um vendedor preparado para o Brasil inteiro. Porque o nosso consumidor realmente é um consumidor muito exigente. Né, um consumidor mais difícil. E a gente vai até um pouco além, né? Porque com esse trabalho que a gente faz com a TV do carro, a gente relaciona muito com o lojista. E a gente sabe também das dificuldades, porque aqui na TV do carro, né, aqui no podcast, aqui na TV do carro a gente vende, a gente tem que vender todo dia. Então talvez até uma das minhas paixões, né, pelo Keep Selling é exatamente porque eu gosto de vender, eu sempre vendi. Todo lugar que eu passei, eu fui vendedor e gosto muito do que eu faço. Mas a gente tem muita dificuldade, viu, Fabi? Aqui em Belo Horizonte. Às vezes você vai conversar com um lojista, que a gente está vendendo, né? Então o cara é meio desconfiado, ele quer que você passe depois, ele quer conversar mais vezes. Então a gente vê que realmente não é missão fácil, mas é gratificante. Sim. O cara, quando ele se destaca na loja dele... A gente foi participar ontem, a TV do Carro foi convidada para uma festa
de final de ano de uma empresa aqui de Belo Horizonte. E chegando lá, foi uma grata surpresa, porque pensa numa agência multimarcas. E o cara, a gente está no meio chegando na segunda quinzena de dezembro, o cara comemorando 800 carros vendidos no ano. Nossa, né? maravilhoso. É um resultado assim que... Excepcional. E o mais legal, Fabi, foi o dono da agência, ele premiou todos a sua equipe. Então ele teve lá. Só que a gente estava lá, que a gente viu, ele teve prêmio lá, cheque de 6 mil, cheque de 4 mil, cheque de 5 mil, tudo além do presente, dinheiro. Pois é, e aí eu te pergunto, qual o vendedor que vai querer sair dessa empresa? Não se é uma sai. empresa que tem, olha para você ver, o reconhecimento do proprietário pelo resultado. Pois é, não. Sai, e foi um negócio... a construção é cada vez maior. Exato. Sabe? E o resultado, igual é um cara que ele performa muito bem e ele fala, olha, essa performance aqui é graças aos meus colaboradores, né? Então, a gente percebeu isso aí, eu falei, cara, isso é legal. Porque enquanto está todo mundo reclamando, o cara cresceu 43% no mercado esse ano. Se uma loja crescer 43%, não é para qualquer um. Não. Então, assim, isso é o quê? É um mercado, é um lojista que valoriza os seus vendedores. Exatamente. E toda a sua estrutura, né? E isso hoje, eu vou te falar que é o mais importante. É você ter a valorização da sua empresa, ser reconhecido pelo que você faz. Porque não adianta você plantar e você não colher. Né? Você tem que colher junto. Sabe? Você tem que ter o reconhecimento, você tem que receber o parabéns, sabe? Você tem que... E o outro que não conseguir, ó, esse mês é seu, você vai conseguir. Tá sempre motivando, né? É assim que a gente consegue, que valoriza o local que a gente trabalha, né? São os processos, né? Processos e pessoas mesmo, né? A gente sempre ouve essa frase aí, né? Um dia desse eu estava vendo a Abílio Diniz falando isso. Aqui, o segredo do meu sucesso é processos e pessoas. Processos e pessoas, e faz todo sentido. Todo sentido, é processo e pessoas mesmo. Porque o membro mais importante são as pessoas, né? Se não tiver as pessoas, não vai para lugar nenhum. E é um mercado aí que vocês vendem sonhos, né? O cara, ele passou dos 18 anos, ele já quer ter o carro dele. E aí vai crescendo, vai evoluindo, vai se dando bem na vida e começa a buscar os carros mais caros, os carros mais luxuosos, né? Isso. Então, assim, é um trabalho que todo dia é um dia diferente do outro. Então, não tem aquela mesmice, né? Então, fica aí feito o convite para você aí que quer se tornar aí um vendedor de carro, né? A Fabi, ela nos prestigiou aí com a sua presença aqui no podcast, e é uma pessoa que tem resultado, pessoal. Aqui a gente traz as pessoas que têm resultado, exatamente para a gente estar batendo esse papo e levar para você insights, né, Fabi? Hoje, os insights de pessoas que querem inserir no mercado acaba fazendo todo sentido, né? Sem dúvida, e eu acho que assim, se você quer, você faz acontecer. Para qualquer profissão, né, Carlos? Qualquer coisa, tudo que você quer, você consegue. Só depende de você, de mais ninguém. Então você tem que fazer acontecer. São os objetivos e a gente não pode esquecer. Graças a Deus, tudo que eu tenho hoje eu devo a Caoa. Aí, olha, tá vendo? Porque realmente, sabe, a Caoa me proporcionou tudo que eu queria. E é uma grande empresa, né, Fábio? É uma grande empresa, uma empresa que eu me orgulho de trabalhar nela, sabe? Uma empresa de muito valor. Eu sempre fui reconhecida lá dentro pelo meu trabalho. Né? Comecei assim com um desafio muito forte, que eu te contei, que foi pegando HB20, vendendo 40 carros. Entreguei vendendo 120 carros. A meta... É muito forte. Depois, isso com 5 anos, né? Depois disso, 5 anos não, eu falo assim, entreguei depois de liderar por 5 anos. E aí fui convidada a cuidar de importes, fazendo o mesmo trabalho que eu tinha feito lá em HB20. Foi quando eu assumi as 2 lojas aqui em Belo Horizonte para fazer o mesmo trabalho. E estou aí mais 5 anos. Então, ao todo já vão 10 anos de Caoa. Olha só, 10 anos. Mas é muito importante. Hoje...
os jovens aí, as pessoas que querem mergulhar aí nas vendas de automóveis, faz sentido. Eu acho que vale a pena, né, Fabi? Que conselho que você daria para quem quer entrar nesse segmento aí? Fala ali naquela câmera ali, ó. Gente, é muito fácil, é só você querer. Querer que você faz acontecer, igual eu tô falando aqui pro Carlos, né? Vai em busca do seu sonho, corra atrás, que o céu é limite para qualquer um. Então, vender é a única profissão que você pode ganhar mais que o dono. Então, só depende de você, né? Então, busca, estuda, sabe? Corre atrás que você consegue ter o sucesso em qualquer profissão. E principalmente eu falando de carro, né? Que é o que eu trabalho. Então, não tem segredo nenhum. Como eu falei lá no início, quem vende um carro vende um avião. Então, a gente vende o tempo inteiro. Só depende da pessoa mesmo, Carlos. Não depende de mais ninguém, né? A única profissão que depende só de você, o tempo inteiro. Só você. Ô Fabi, não precisa nem te perguntar, né? Se você gosta do que você faz, né? Eu amo o que eu faço, Carlos. É uma coisa que, sabe, que eu descobri, né? Porque eu não seguia a minha profissão. Que eu descobri que eu tinha aptidão com a necessidade que eu te contei lá atrás. E acabou que foi me direcionando para esse ramo e tô nele aí até hoje. Né? O que eu... Como eu te falei, tudo que eu consegui nessa profissão. Olha só. Então, Fabi, a gente vai chegando aqui na nossa reta final aqui do nosso podcast. Foi um papo bem agradável, né? Foi ótimo. E olha, são experiências incríveis, né? E hoje, quando a gente começa a conversar aqui no podcast, né, sobre as vendas, né, sobre o mercado de forma geral, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é. Eu acho que é só a pessoa entrar, curtir o que faz, né? Gostar do que fazer com carinho. E fazer acontecer. Exatamente, que o sucesso, ele chega. Ele é garantido, né? O sucesso é garantido. Então, se você quer ser vendedor de carro, vai atrás do seu sonho, que o céu é o limite, não tem nada que impede, gente, nada é fácil nessa vida, tudo é difícil, né? Claro. Mas não é impossível para ninguém. Exatamente. Né? Tudo é possível, só depende de você. É isso aí. Pessoal, a gente está chegando aqui na reta final, mas antes, olha, a gente não pode deixar de encerrar o podcast aqui pedindo aí o seu like, pedir para você se inscrever no canal, se você gostar, manda aí para os seus amigos, comenta aqui embaixo, né? Se chegar algum comentário, a gente manda lá para a Fabi, ela pode responder. Vou responder com o maior carinho, pessoal. Isso aí. E ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar aqui um vídeo novo, a gente vai te informar. Isso. Ô, Fabi, foi um prazer enorme, né, ter batido esse papo aqui com você. Espero, né, ter trazido algum conhecimento para alguém. Muito, trouxe demais. Em trabalhar nesse ramo. Então, só quero agradecer. E as portas aqui estão abertas e com certeza você virá outras vezes para a gente estar batendo esse papo aqui. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer sempre. Tá jóia. E eu espero vocês no nosso próximo Keep Selling. Valeu!